viveu por 28 anos, acreditando que era frígida. 28 anos se sentindo quebrada, defeituosa, incapaz de sentir o que outras mulheres pareciam sentir com tanta facilidade. Aos 52 anos, Ana já tinha desistido da ideia de que sua sexualidade poderia ser diferente. Ela havia aceitado que era assim que as coisas eram. Uma mulher sem desejo, sem fogo, sem aquela centelha que ela via nas amigas, nos filmes, nos livros. E então, em apenas 6 meses, tudo mudou. Não gradualmente, não de forma sutil, mas de uma maneira tão profunda, tão visceral, tão completa, que ela mal reconhecia a mulher que via no espelho. Ana não apenas descobriu o prazer, ela descobriu um desejo insaciável que ela nunca imaginou que existisse dentro dela. E Dona Chica estava lá, documentando cada etapa dessa transformação extraordinária, o que causou essa mudança radical. E como uma mulher que nunca havia experimentado prazer sexual verdadeiro em mais de 2 décadas de vida adulta, de repente se tornou alguém que desejava intimidade diariamente, às vezes mais de uma vez por dia? A ciência por trás dessa transformação vai muito além de qualquer coisa que você imagina. E se você se identifica com Ana, se você também passou anos se sentindo sexualmente morta, o que você está prestes a descobrir pode mudar a sua vida para sempre. Ana conheceu Dona Chica em fevereiro de 2019. Ela não foi à consulta esperando falar sobre sexo. Ela foi porque estava tendo crises de ansiedade inexplicáveis. Ela acordava no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, sentindo como se estivesse prestes a morrer. Seu médico havia receitado calmantes, mas Ana queria entender a causa raiz. Ela queria conversar com alguém. Durante a primeira sessão, Dona Chica fez a Ana as perguntas padrão sobre sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos. E então, de forma casual, mas intencional, Dona Chica perguntou sobre a sua vida sexual. Ana congelou. Esse era um assunto que ela evitava discutir com qualquer pessoa, incluindo seu marido de 25 anos. Mas havia algo no tom compassivo de Dona Chica, na ausência total de julgamento em seus olhos, que fez Ana finalmente falar. Ela contou a Dona Chica que nunca havia tido um orgasmo, nem sozinha, nem com parceiro. Ela contou que sexo era algo que ela tolerava, não algo que ela desejava. Ela revelou que fingia interesse para manter seu casamento funcionando, para fazer seu marido se sentir desejado, para parecer normal. E ela confessou, com lágrimas rolando pelo rosto, que ela se sentia profundamente envergonhada por essa parte quebrada dela, que ela não conseguia consertar. Dona Chica não reagiu com surpresa ou pena. Ela reagiu com algo que Ana não esperava: validação absoluta e esperança genuína. Dona Chica disse algo que mudou tudo. Ana, você não é frígida. Você está desconectada, e desconexão pode ser revertida. Dona Chica explicou que o que Ana descrevia não era uma disfunção física, era uma dissociação psicológica profunda entre sua mente e seu corpo. Em algum momento de sua vida, provavelmente muito cedo. Ana havia aprendido subconscientemente que seu corpo não era seguro, que prazer era perigoso, que sensações sexuais eram algo a ser temido ou evitado. E durante décadas, sua mente havia mantido essa proteção ativa, bloqueando sistematicamente qualquer possibilidade de prazer. Ana perguntou como isso poderia ter acontecido. Ela não havia sofrido abuso. Ela não tinha memórias traumáticas específicas relacionadas a sexo. Dona Chica explicou que trauma sexual não precisa ser dramaticamente evidente. Pode ser algo tão sutil quanto uma educação religiosa rígida que associou sexo com pecado. Pode ser mensagens culturais que ensinaram que mulheres boas não sentem desejo. Pode ser uma primeira experiência sexual que foi desconfortável ou dolorosa. Pode ser anos observando uma mãe que nunca demonstrou afeto físico.
Para Ana, foi uma combinação de fatores. Ela cresceu em uma família católica extremamente conservadora, onde sexualidade nunca foi discutida, exceto em termos de procriação e dever conjugal. Sua primeira experiência sexual aos 23 anos foi com um homem que não tinha paciência ou conhecimento e que a machucou sem perceber. E Ana passou os anos seguintes associando o sexo com desconforto, obrigação e uma sensação geral de estar fazendo algo errado. Dona Chica propôs algo radical, um protocolo de 6 meses de reconexão sensorial completa. Não seria rápido, não seria fácil. Exigiria que Ana enfrentasse décadas de condicionamento e vergonha. Mas Dona Chica prometia que se Ana confiasse no processo, se ela se comprometesse completamente, ela poderia redescobrir uma sexualidade que ela nem sabia que era possível. Ana aceitou. Não porque ela acreditava totalmente, mas porque ela estava tão desesperadamente cansada de se sentir quebrada, que ela estava disposta a tentar qualquer coisa. O protocolo de Dona Chica começou de uma forma que Ana não esperava. 0 foco em atividade sexual. Durante as primeiras 6 semanas, Ana foi explicitamente instruída a não ter relações sexuais, nem mesmo tentar. Dona Chica explicou que antes que Ana pudesse reconectar com prazer sexual, ela precisava reconectar com sensação corporal geral. Ela precisava reaprender como habitar seu corpo, como sentir sem julgamento, como estar presente em sensações físicas sem dissociar. Ana recebeu exercícios diários específicos. Todas as manhãs, ela passava 15 minutos deitada em silêncio, simplesmente escaneando seu corpo da cabeça aos pés, notando sensações, não tentando mudar nada, não julgando nada, apenas observando. Calor aqui, tensão ali, formigamento, peso, leveza. O objetivo era treinar sua mente a estar consciente do corpo sem medo ou resistência. À noite, Ana praticava toque consciente. Ela começou com áreas completamente não sexuais: braços, pernas, rosto, mãos. Ela usava diferentes texturas: seda, algodão, óleo, água fria, água morna, apenas explorando como seu corpo reagia a diferentes estímulos. Dona Chica enfatizava: não procure prazer, apenas procure sensação, reconexão antes de excitação. Durante as primeiras 2 semanas, Ana achou o protocolo entediante e inútil. Ela não sentia nada de especial. Ela não via o ponto. Mas Dona Chica a encorajou a continuar. E na 3ª semana, algo pequeno, mas significativo aconteceu. Ana estava escaneando seu corpo durante a prática matinal, quando ela notou pela primeira vez em anos que ela conseguia realmente sentir seu coração batendo, sem ansiedade associada. Ela conseguia sentir sua respiração, sem querer controlar. Ela estava presente em seu corpo sem dissociar. Foi uma mudança sutil, mas Dona Chica explicou que era monumental. Ana estava começando a quebrar o padrão automático de dissociação que ela havia mantido por décadas. Seu sistema nervoso estava lentamente aprendendo que estar presente no corpo era seguro. Na semana 7, o protocolo mudou. Ana viveu 28 longos anos, carregando o peso de acreditar que era desconectada. 28 anos, sentindo-se incompleta. Como se faltasse algo essencial, incapaz de experimentar o prazer que parecia tão natural para outras mulheres. Aos 52 anos, Ana havia se resignado. Havia perdido a esperança de que sua vida sexual pudesse ser diferente. Ela havia aceitado que essa era simplesmente a sua realidade. Uma mulher sem desejo, sem paixão, sem aquela centelha que via em suas amigas, nos filmes, nos livros. Dona Chica introduziu o conceito de mapeamento do prazer não sexual. Ana deveria identificar e explorar qualquer coisa que trouxesse prazer sensorial ao seu corpo, mas explicitamente não sexual. Uma xícara de café quentinho, o sol na pele, o cheiro de jasmim, a sensação de um tecido de seda.
O objetivo era treinar o cérebro de Ana a associar corpo com prazer novamente, mas de formas completamente seguras e não ameaçadoras. Ana descobriu que ela adorava a sensação de água quente no banho. Ela começou a passar mais tempo no chuveiro, não se apressando, apenas sentindo a água na pele, o vapor, o calor. Ela notou que certas músicas criavam sensações físicas agradáveis em seu peito, especialmente quando ouvia um bom samba. Ela descobriu que massagear seus próprios pés antes de dormir a fazia se sentir profundamente relaxada, como se estivesse flutuando nas nuvens. Essas descobertas podem parecer triviais, mas Dona Chica explicava que eram fundamentais. Ana estava treinando seu cérebro a buscar e reconhecer prazer corporal. Ela estava reconstruindo vias neurais que haviam sido suprimidas por décadas. Na semana 10, Dona Chica introduziu o conceito de toque autodirigido em zonas progressivamente mais íntimas, mas ainda sem objetivo de excitação ou orgasmo. Ana deveria explorar seu próprio corpo, incluindo áreas sexuais, mas apenas com curiosidade, não com expectativa. O mantra era exploração, sem performance. Sensação, sem objetivo. Ana lutou profundamente com esse estágio. Tocar a si mesma dessa forma trazia vergonha imensa. Ela se sentia errada, suja, estranha. Mas Dona Chica a guiou gentilmente através dessa resistência. Ela explicou que a vergonha que Ana sentia não era dela. Era a programação cultural e familiar que havia sido implantada nela décadas atrás. E a única forma de dissolver essa vergonha era enfrentá-la diretamente. Sentir a sensação desconfortável sem fugir dela. E continuar mesmo assim. Ana fez exatamente isso. E gradualmente, semana após semana, a vergonha começou a diminuir. E em seu lugar, algo novo começou a emergir. Curiosidade genuína sobre seu próprio corpo. Na semana 14, algo extraordinário aconteceu. Ana estava praticando o toque autodirigido quando, pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo que ela só podia descrever como um despertar. Não foi um orgasmo. Foi uma sensação de calor se espalhando pelo corpo. Uma sensação de vitalidade. Uma conscientização súbita de que seu corpo era capaz de sentir coisas que ela nunca havia permitido antes. Ana começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio profundo. Ela não estava quebrada. Ela nunca esteve. Dona Chica explicou que o que Ana havia experimentado era o início da reconexão entre sistema nervoso e consciência. Décadas de bloqueio estavam começando a se dissolver. E agora, o trabalho real poderia começar. Na semana 16, Dona Chica introduziu o conceito de intenção sexual consciente. Até aquele ponto, todo o foco havia sido em exploração sem objetivo. Agora, pela primeira vez, Ana tinha permissão para buscar ativamente prazer sexual. Mas havia uma condição crucial. Ela deveria fazer isso completamente sozinha, sem pressão de parceiro, sem expectativa de performance, sem pressa. Dona Chica deu a Ana instruções específicas. Criar um ambiente completamente confortável e privado. Usar pelo menos 30 minutos sem interrupção. Começar com respiração profunda e escaneamento corporal completo. E então, explorar o toque com a intenção explícita de descobrir o que sentia bom, não o que deveria sentir bom, mas o que realmente sentia bom para ela. Ana tentou 3 vezes antes de conseguir completar a prática sem dissociar. Nas 2 primeiras vezes, ela se pegou pensando em listas de tarefas, planejando o jantar. Qualquer coisa para evitar estar totalmente presente. Mas na 3ª vez, ela conseguiu permanecer consciente durante toda a prática. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo que poderia ser descrito como excitação genuína. Não era explosivo. Não era como ela havia imaginado baseada em filmes ou livros. Era sutil, mas era real. Era dela.
Dona Chica a parabenizou por esse marco monumental. Ela explicou que a maioria das mulheres com histórico de dissociação sexual leva meses, às vezes anos, para alcançar esse nível de presença consciente durante o toque íntimo. Ana havia conseguido em 16 semanas, e isso significava que sua neuroplasticidade estava respondendo poderosamente ao protocolo. A próxima fase era a mais desafiadora: reintroduzir um parceiro enquanto mantinha a reconexão que ela havia cultivado. Dona Chica explicou que muitas mulheres conseguem sentir prazer sozinhas, mas dissociam completamente quando um parceiro está envolvido. Isso acontece porque a presença de outra pessoa ativa programações antigas sobre performance, sobre agradar o outro, sobre ser desejável. O desafio era Ana permanecer conectada consigo mesma, mesmo na presença de seu marido. Ana precisava ter uma conversa extremamente vulnerável com Ricardo, seu marido. Ela precisava explicar tudo. Os anos fingindo, o protocolo com Dona Chica, as descobertas que ela estava fazendo. E ela precisava pedir algo radical, que eles recomeçassem sua vida sexual completamente do zero, como se fossem dois adolescentes explorando pela primeira vez. Ricardo ficou inicialmente chocado. Ele havia acreditado por 25 anos que sua vida sexual era mutuamente satisfatória. Descobrir que Ana havia fingido tudo esse tempo o deixou devastado. Mas depois do choque inicial, Ricardo fez algo extraordinário. Ele escolheu ver isso não como traição, mas como um convite para conhecer sua esposa, verdadeiramente pela primeira vez. Na semana 18, Ana e Ricardo tiveram sua primeira sessão de intimidade sob as novas regras estabelecidas por Dona Chica. 0 penetração, 0 foco em orgasmo, apenas toque mutuamente exploratório, guiado pela comunicação verbal constante. Ana deveria dizer exatamente o que sentia bom, o que não sentia nada, o que era demais, o que era pouco. E Ricardo deveria simplesmente ouvir e responder, sem ego, sem assumir que sabia o que ela queria. Foi desconfortável e estranho no início. Ambos se sentiram vulneráveis e desajeitados. Mas algo notável aconteceu. Pela primeira vez em décadas de casamento, eles estavam truly presentes um com o outro. Ana não estava fingindo ou dissociando. Ricardo não estava operando no automático. Eles estavam realmente se descobrindo. Durante as 8 semanas seguintes, Ana e Ricardo repetiram essas sessões semanalmente, gradualmente expandindo o que exploravam, sempre mantendo comunicação verbal constante, sempre respeitando os limites de Ana. E lentamente, semana após semana, Ana começou a sentir algo que ela nunca havia experimentado antes. Desejo genuíno. Não desejo de agradar Ricardo. Não desejo de cumprir dever conjugal. Mas desejo real, visceral, físico de ser tocada, de tocar, de experimentar intimidade. Na 24ª semana, 6 meses após iniciar o protocolo com Dona Chica, Ana teve seu primeiro orgasmo. Não aconteceu como ela imaginava. Não foi durante o sexo com penetração. Foi durante uma sessão de toque exploratório, onde ela finalmente conseguiu se libertar completamente, parar de monitorar como ela parecia ou soava, e simplesmente permitir que as sensações crescessem naturalmente, sem tentar forçar ou guiar. Ana descreveu a experiência para Dona Chica como uma onda que começou pequena, mas cresceu gradualmente, até se tornar algo tão intenso, que ela não conseguia fazer nada além de render-se completamente. Ela chorou depois, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo, que nem tinha palavras para descrever. Ela havia passado 52 anos acreditando que era incapaz disso. E agora, ela sabia que não apenas era capaz, mas que seu corpo tinha uma capacidade de prazer, que ela nunca havia imaginado. Mas a transformação de Ana não parou ali.
Dona Chica havia alertado que o primeiro orgasmo muitas vezes abre comportas, uma vez que o cérebro experimenta e reconhece esse padrão de prazer. Ele começa a buscá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Nas semanas seguintes ao seu primeiro orgasmo, Ana descobriu que podia ter orgasmos com muito mais facilidade. E não apenas um, mas múltiplos durante uma única sessão. Seu corpo, agora reconectado e desbloqueado, estava compensando décadas de supressão. 6 meses após seu primeiro orgasmo, 1 ano após começar o protocolo com Dona Chica, Ana era irreconhecível. A mulher que havia se descrito como desconectada, agora iniciava a intimidade com Beto 2, 3, às vezes 4 vezes por semana. Ela não apenas respondia ao toque, ela o buscava ativamente. Ela não apenas tolerava o sexo. Ela o desejava, o antecipava, o saboreava. Beto comentou com Dona Chica durante uma sessão de casal que era como estar casado com uma mulher completamente nova. Não que Ana tivesse mudado sua personalidade, mas que uma parte dela, que sempre esteve adormecida, havia finalmente despertado. E essa parte não era apenas sexual, era vitalidade geral, alegria corporal, presença física. Ana se movia diferente, falava diferente. Habitava seu corpo de uma forma completamente nova. Dona Chica publicou o caso de Ana em um de seus artigos sobre despertar sexual pós-menopausa. E a história ressoou profundamente com milhares de mulheres, que se viram nas palavras de Ana. Mulheres que haviam passado décadas acreditando que eram desconectadas, defeituosas, incapazes. Mulheres que haviam desistido de esperar que suas vidas sexuais pudessem ser diferentes. E, de repente, elas tinham evidência concreta de que a transformação era possível, mesmo após décadas de bloqueio. A ciência por trás da transformação de Ana é fascinante e oferece esperança genuína para qualquer mulher que se identifique com sua jornada. Dona Chica explica que o cérebro feminino tem uma capacidade extraordinária de neuroplasticidade sexual, especialmente após a menopausa. Ao contrário do que a cultura popular sugere, o cérebro não se torna menos responsivo com a idade. Ele se torna diferentemente responsivo e, em muitos casos, potencialmente mais responsivo, se os bloqueios psicológicos corretos forem removidos. Durante a idade reprodutiva, a sexualidade feminina está entrelaçada com hormônios flutuantes, com ansiedade sobre gravidez, com pressões sociais sobre maternidade e relacionamentos. Após a menopausa, muitos desses fatores complicadores desaparecem, e o que resta, se a mulher puder se reconectar com seu corpo, é uma capacidade de prazer puro, desvinculado de todas essas pressões externas. Dona Chica enfatiza que o caso de Ana não é excepcional. É mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Ela estima que cerca de 30 a 40% das mulheres acima de 45 anos experimentam algum nível de desconexão sexual, semelhante ao de Ana. E a maioria delas acredita, como Ana acreditava, que isso é permanente, que é simplesmente quem elas são. Mas a pesquisa de Dona Chica mostra que, com o protocolo correto, a reconexão é não apenas possível, mas provável. O protocolo que Dona Chica usou com Ana tem 5 princípios fundamentais que qualquer mulher pode começar a aplicar hoje, mesmo sem orientação profissional direta. Esses princípios não são rápidos nem fáceis, mas são comprovadamente eficazes. Princípio número 1. Reconexão corporal. Antes de reconexão sexual. Você não pode pular direto para tentar melhorar sua vida sexual. Se você está dissociada do seu corpo em geral, o primeiro passo é sempre reaprender como habitar seu corpo, como sentir sensações sem julgamento, como estar presente fisicamente. Isso significa praticar escaneamento corporal diário, praticar respiração consciente, praticar toque não sexual em seu próprio corpo. Parece simples, mas para mulheres com décadas de desconexão, é revolucionário. Princípio número 2. Exploração.
sem performance. A pressão para ter orgasmo, para responder de determinada forma, para parecer ou soar de determinada maneira, é um dos maiores assassinos do prazer feminino. Dona Chica ensina que você deve explorar seu corpo e sensualidade com curiosidade pura, sem nenhum objetivo específico. Se o prazer acontece, ótimo. Se não acontece, também ótimo. O objetivo é simplesmente estar presente e consciente. Não alcançar um resultado específico. Quando você remove a pressão de performance, você cria espaço para o prazer autêntico emergir naturalmente. Princípio número 3. Comunicação verbal, explícita. Muitas mulheres, especialmente aquelas criadas em culturas sexualmente repressivas, nunca aprenderam a verbalizar o que sentem, o que desejam, o que funciona ou não funciona. Dona Chica é absolutamente inflexível sobre isso. Você precisa aprender a usar palavras. Não gestos vagos, não esperar que o parceiro adivinhe, mas comunicação verbal clara e específica. Isso pode parecer desconfortável no início, mas é absolutamente essencial para a intimidade verdadeira. Princípio número 4. Reconhecimento e dissolução da vergonha. A vergonha sexual não desaparece sozinha. Ela precisa ser enfrentada diretamente, nomeada, examinada e conscientemente liberada. Dona Chica usa técnicas específicas de terapia cognitivo-comportamental para ajudar mulheres a identificarem as mensagens que internalizaram sobre sexo e corpo, e então questionarem sistematicamente a validade dessas mensagens. A vergonha perde poder quando é exposta à luz da racionalidade. Princípio número 5. Paciência compassiva consigo mesma. Dona Chica é clara. Se você passou décadas desconectada sexualmente, você não vai reverter isso em semanas. Ana levou 6 meses para seu primeiro orgasmo. E 1 ano para atingir a plenitude sexual que ela descreve. Outras mulheres podem levar mais tempo, e isso está completamente bem. O processo não é linear. Haverá avanços e retrocessos. O que realmente importa é um comprometimento constante com essa reconexão, não a velocidade dos resultados. Ana hoje, 3 anos após iniciar o protocolo com a Dona Chica, descreve sua vida sexual como algo que ela nunca imaginou ser possível para ela. Ela não apenas tem orgasmos regularmente, múltiplos orgasmos, mas ela experimenta níveis de desejo e excitação que ela pensava que eram pura ficção. Ela toma a iniciativa na intimidade. Ela comunica suas necessidades. Ela explora fantasias. Ela habita completamente seu corpo durante o sexo, de uma forma que seria inconcebível há apenas 5 anos. Mas, talvez, o aspecto mais transformador nem sejam os orgasmos em si, embora eles sejam maravilhosos. É a reconexão fundamental com o próprio corpo. Ana descreve que ela se sente viva, de uma forma que ela nunca sentiu antes. Ela sente o sol na pele, e realmente sente. Ela abraça alguém, e realmente sente. Ela dança, e realmente sente seu corpo se movendo. Décadas de bloqueio não eram apenas sobre sexo, eram sobre uma dissociação corporal geral. E quando ela finalmente se reconectou sexualmente, ela se reconectou com tudo. Dona Chica enfatiza que a história de Ana não é sobre sorte ou uma circunstância excepcional. É sobre a aplicação constante de princípios cientificamente fundamentados, de reconexão neurológica. E esses princípios funcionam para qualquer mulher, disposta a fazer o trabalho. Se você se identifica com a jornada de Ana, se você passou anos acreditando que era desconectada, se você desistiu de esperar que sua sexualidade pudesse ser diferente, saiba disso. Você não está quebrada. Você está desconectada. E a desconexão pode ser revertida. Seu corpo tem uma capacidade incrível de prazer, que você talvez nunca tenha experimentado. Seu cérebro tem neuroplasticidade suficiente para criar novas vias de resposta sexual.
Sua sexualidade não acabou. Ela está esperando para ser descoberta. Não será rápido, não será sempre fácil. Você terá que enfrentar a vergonha, que você carrega há décadas. Você terá que ser vulnerável, de formas que te assustam. Você terá que desaprender padrões que parecem parte de quem você é, mas do outro lado dessa jornada está uma versão de você que habita completamente seu corpo, que sente prazer sem culpa, que deseja sem vergonha, que vive plenamente, em vez de apenas existir. Ana tinha 52 anos. Quando começou, você pode ter 45, 55, 65. A idade não importa. O que importa é a disposição para começar. Disposição para explorar. Disposição para enfrentar o que tem te bloqueado. Disposição para acreditar que a transformação é possível. Mesmo quando décadas de experiência dizem o contrário. Se essa jornada de Ana tocou você, se você viu sua própria história refletida nela, o valeu demais, não é apenas um apoio a este canal. É você, validando a importância de conversas honestas sobre a sexualidade feminina madura, conversas que a cultura ainda resiste a ter. É você dizendo que histórias como a de Ana precisam ser contadas, que as mulheres precisam saber que não estão sozinhas, que a transformação é possível. Seja parte de normalizar essas conversas essenciais. Comece hoje. Não espere até estar mais preparada, até ter mais tempo, até as circunstâncias serem perfeitas. Comece imperfeita. Comece com 5 minutos de escaneamento corporal. Consciente. Hoje à noite, antes de dormir. Apenas 5 minutos deitada em silêncio. Respirando profundamente, notando sensações em seu corpo. Sem julgamento, calor, tensão, formigamento, peso, leveza. Apenas note. Não mude nada. Apenas note. Amanhã, repita. E depois de amanhã, todos os dias, por 2 semanas. Esse simples ato de presença consciente é o primeiro passo para desfazer décadas de dissociação. Parece pequeno demais para importar, mas Dona Chica promete que é profundamente poderoso. É o alicerce sobre o qual toda a reconexão sexual é construída. Ana começou exatamente assim. 5 minutos por dia, de simplesmente estar presente em seu corpo. E 1 ano depois, ela era uma mulher completamente transformada. Não porque ela encontrou a solução mágica, mas porque ela se comprometeu com um processo gradual, desconfortável, profundo, de reconexão. E você pode fazer exatamente o mesmo. Seu corpo não está quebrado. Sua sexualidade não está morta. Você não perdeu sua chance. O despertar que aconteceu com Ana aos 52 pode acontecer com você aos 48, aos 57, aos 63. A neuroplasticidade não tem data de validade. A capacidade de prazer não expira. O que você precisa já está dentro de você, esperando para ser descoberto. Com que idade você começou sua verdadeira descoberta sexual? Ou você ainda está esperando começar? Compartilhe nos comentários. Histórias reais de despertar. Criam esperança para mulheres que ainda acreditam que estão presas,